Bem-vindo a mais um episódio de Novos Clássicos Show, o nosso programa de notícias que a gente comenta o que acontece no Brasil e no mundo da forma mais imparcial que a gente consegue. Boa. Muitos nos perguntaram, né? Na verdade foi um cara que perguntou várias vezes a nossa opinião sobre renda básica universal. Sim. E eu acho interessante comentar isso na mesma semana da discussão da escala 6 por 1 e etc. Que é, cara, se as pessoas têm mais dinheiro sem trabalhar, e mais tempo, etc., o que elas efetivamente fazem, né? Pra quem não sabe o que é renda básica universal, isso é uma pauta pouco discutida no Brasil, com razão, porque o Brasil é um país pobre. Por enquanto, né? Mas a ideia é você dar dinheiro para as pessoas sem elas terem que trabalhar. Então, é tipo um Bolsa Família universal para todo mundo. Sem contrapartida. Sem contrapartida. Então, tipo, não é condicional você ter filho, no teu filho tá no colégio, não é condicional nem você ser mais pobre. É só, tipo, dinheiro para garantir que todas as pessoas tenham uma dignidade básica, né? Essa é a ideia da parada. E para quem não sabe, cara, nesse ano, a Open Research, que é um tipo um instituto de pesquisa associado à OpenAI, que é a empresa, né? Agora é uma empresa que faz o ChatGPT, fez um maior estudo da história de renda básica universal. Então, nessa página aqui eles nem detalham muito bem, mas aqui esse cara fez um artigo, esse Goldfix aqui fez um artigo muito bom resumindo o maior estudo sobre renda básica do mundo. Enfim, o resultado ele foi controverso. E aí, só para entender o que foi feito, foi o seguinte. Foi dada uma renda básica universal de $1.000 por mês, sem nenhuma contrapartida, para pessoas de 2 estados. Então aqui tem um estudo bem detalhado, que tem pouca coisa mostrável, né? É só um estudão, assim, bem detalhado, mostrando a metodologia, etc. Mas eles deram $1.000 por mês para pessoas de renda baixa, ou então classe média baixa, em algumas regiões metropolitanas e rurais de 2 estados, então do Illinois e do Texas, né? Illinois que é um estado mais liberal e o Texas que é um estado mais conservador, justamente para tentar pegar o maior... Perfil diferente, né? Exato, o mais perfis diferentes eles deram para muitas pessoas, foram milhares e milhares e milhares de pessoas, e a conclusão, você vê a conclusão oficial nesse site, que aqui está escrito Cash Increases Possibility, né? Então, dinheiro aumenta a possibilidade. E aqui você tem um resumo mais honesto do que foi feito. Então, resumidamente, o que aconteceu foi o seguinte. Foi decepcionante, né? O estudo ele foi decepcionante. Então, eles alavancaram um experimento no qual 1.000 indivíduos de baixa renda foram randomizados para receber $1.000 por mês em condicionamento por 3 anos. Então, ainda foi um estudo bem longo, sabe? Não foi pouco tempo. Então, o resultado foi, primeiro, tornou os destinatários mais pobres. Então, como assim? Você está dando $1.000 por mês para todas as pessoas negras que ficou mais pobre? Sim. Então, a renda anual das pessoas abaixou $1.500 com relação ao grupo controle. Então, no final das contas, teve um grupo que estava ganhando $12.000 a mais por ano do que o outro sem fazer nada. E no final das contas, o grupo que ganhava $12.000 por ano terminou o ano $1.500 mais pobre do que o grupo controle, né? Por quê? Porque as pessoas trabalham menos. Então, beleza, elas trabalharam um pouquinho menos, 1,3 horas por semana a menos, em média, né? E ficaram desempregadas por mais tempo. Beleza. Ah, mas as pessoas usaram esse tempo para encontrar um emprego melhor, né? Porque você pensaria, pô, o cara, ele tá com uma graninha a mais, ele tá, pô... Mais tranquilo, né? Tá mais tranquilo, vai procurar um emprego melhor. Não. Então, as pessoas não passaram mais tempo procurando emprego, inclusive, se eu não me engano, aqui tem no estudo tem os gráficos que mostram o que as pessoas gastaram o tempo adicional delas, sabe? E é esse resumão aqui, né? Tá em inglês, mas é o seguinte, os resultados sobre o uso do tempo. Tá variação em minutos por dia, né? O que as pessoas... Aqui é o lado negativo, que é o lado positivo. O que as pessoas fizeram mais para cá, o que as pessoas fizeram menos para cá. Exato. Então aqui no meio a barra 0, né? Então o que as pessoas fizeram menos era market work. Então, trabalho no mercado, né? Trabalhar para outras pessoas para ganhar dinheiro, etc. As pessoas, curiosamente, passaram menos tempo dormindo, o que é engraçado. Isso é bem esquisito, né? As pessoas passaram menos tempo cuidando dos filhos, passaram menos tempo gerando, fazendo outras atividades de renda. Side hustle, né? Exato. E aí entra nas coisas que ficaram mais ou menos 0 a 0, que é engajamento com a comunidade, ficou mais ou menos 0 a 0, marginalmente menos tempo. 0 a 0 tendo cuidado com as outras pessoas. 0 a 0 atividades de automelhoria. 0 a 0 procurar para um emprego. Exercício também. Tempo com as outras pessoas. Aí começa a aumentar, né? Mas aí tá muito na margem de erro, assim. Exato. Né? Self-care, né? Então cuidados pessoais. Tomar banho. Produção dentro de casa, que eu imagino que seja tipo artesanato, esse tipo de coisa, sabe? Que você pode vender online. Foi isso que eu interpretei o que é.
E aí as coisas que efetivamente aumentaram mais tempo, né? Então, lazer solitário, Que é- seria a pessoa ficar mais tempo jogando videogame, mexendo no Netflix, esse tipo de coisa. Transporte, que não é transporte para ir e voltar do trabalho, então transporte para ir e voltar de outras coisas, de lazer, majoritariamente eu imagino. Lazer social e outras atividades, né? Que basicamente esse cara aqui, ele detalha as outras atividades relaxar. Então, dado que as pessoas não estavam trabalhando mais, as pessoas... educação também, né? Educação, as pessoas passaram mais tempo investindo na própria educação. Não, né? A grande maioria não. As pessoas não voltaram para a escola, as pessoas não se especializaram, não fizeram nada. E aí resta a grande pergunta, né? O que as pessoas fizeram com o tempo extra que ganharam trabalhando menos? Em sua resposta relaxaram. E aí o cara bota um gráfico aqui, infelizmente o gráfico que ele botou, tá com uma definição horrível. Mas esse gráfico ele resume o mesmo informação que a gente mostrou direto do estudo num gráfico um pouco mais feio. E aí, cara, basicamente o estudo de renda básica universal, ele mostrou que se você dá mais dinheiro para as pessoas mais pobres, infelizmente elas não passam tempo meio que se engrandecendo, né? As pessoas só passam tempo relaxando. E aqui você tem a página oficial do resultado do estudo que tenta vender o estudo como sendo, caraca, a melhor coisa mais bacana do mundo. O site tá bonito. O site tá lindo, só que eles mostram de uma forma, tipo, cara, dado que esses são os grandes destaques, e você vai ver, os destaques são todas umas coisas muito pequenas, você fica, de fato, o estudo não foi lá grande coisa, né? Então, em média, tem uma escala de bem-estar financeiro, aumentou em 18%, né? Então, porra. Só que isso é foda, que aquelas medições assim que são muito. Exato, É muito difícil muito subjetivo. Como é que você. O que é um bem-estar financeiro 0, o que é um bem-estar financeiro 10, entendeu? Então, esse é o principal dado da pesquisa, né? Seria, tipo. E aumentou 18%, sabe? Aumentou muito pouco. Também está dando $12 mil por ano pra pessoa, sabe? Isso é muito dinheiro, né? Se você colocar em real aí, é diferente lá, óbvio, mas porra, é um dinheiraço. Mas esse ser o principal dado da pesquisa, pra mim, é um péssimo sinal, né? Tipo, o dado mais etéreo, assim, mais woozy-woozy é o principal. Como assim, entendeu? Exato. E aí tem umas outras coisas engraçadas, né? Que é o pagamento mínimo mensal para empréstimos, né? Então, quando as pessoas estavam quitando a dívida, aumentou em $50 por mês. Então, você tá dando $1.000 por mês, o cara pega só 50 para tirar a dívida. 5%. Né? Exato. Enfim. E aí, cara, eu vi outras pessoas detalhando também o estudo, falando que, cara, algumas pessoas chegaram até a se endividar mais, entendeu? Com a renda básica universal. Enfim, teve um aumento de $300 nos gastos, o que é esquisito, né? Porque... Não dá pra enxergar. Se você gasta $50 em dívida, 310 em gasto mensal, a poupança ela não aumentou tanto assim, tipo, no que esse dinheiro tá indo, né? Ficou meio esquisito. Necessidades básicas, eles gastaram mais dinheiro em comida. 7%. Não fica claro se esse dinheiro de comida está sendo gasto em comida no supermercado ou está sendo gasto em restaurante, né? Transporte, mesma coisa. A gente viu que as pessoas estão gastando mais tempo em transporte não relacionado ao trabalho. Então, o cara tá pegando Uber Black para ir de cima para baixo para ir em show, talvez seja isso, né? Apoio aos outros, né? Aumentou só em $22 por mês. Então, tu tá dando $1.000 por mês pro cara, $22 por mês para ajudar as outras pessoas. 2%, né? Margem de erro, né? Isso aí nem deve ter aumentado, na verdade. Sim. Saúde. Qual foi o grande benefício da saúde? As pessoas gastaram 10% a mais no dentista. Uau! Eles nem colocaram o valor bruto, porque o valor original deveria ser ridiculamente baixo. Assim. Devia ser tipo $5. Exato. Assim, né? Aí aumentou 10%, agora é 5,50, margem de erro também. Exato. Nossa, gastou $20 a mais por mês em saúde. 2% da renda. E aí, enfim, as pessoas trabalharam menos, aumentou a procura de emprego, marginal pra cacete, assim, entendeu? Pouco, né? Exato. E a renda familiar diminuiu, sabe? Então, enfim. E aí, continua aqui, né, uma margem muito pequena de pessoas continuaram prosseguindo com a educação, aí pessoas começaram negócio, só que, tipo, isso aqui são os beneficiários negros, né, o que é curioso, porque que eles fizeram esse recorte. Talvez seja porque se você incluísse todo mundo, nem ia ser observável nada, entendeu? Mas você começou um negócio, só que você está trabalhando menos no negócio, tipo, isso não faz o menor sentido, sabe? Você começa um negócio e devia trabalhar mais. Mudar de bairro? Enfim. Cacete. Resumidamente, o que aconteceu foi, cara, foi uma decepção, né? Então... Um péssimo investimento, né? Exato. Cara, isso era um programa social muito caro. Exato. Né? Isso é um programa social extremamente caro e ineficiente, na verdade. E não é nem sobre...
Cara, e isso é porque esse estudo fez um recorte bem amplo. Cara, urbano, rural, suburbano, negro, branco, estado de alinhamento conservador, estado de alinhamento Progressista. liberal, mas progressista, e os resultados foram magros só, entendeu? Meio que a ideia, né? Meio que muita gente que pensa na renda universal pensa que, tipo, pô, a gente tem dinheiro, né? O mundo tem dinheiro, dinheiro é uma parada que se imprime, que se gera, que se extrai com imposto. E a gente só vai distribuir esse dinheiro e a vida das pessoas só vai melhorar pra cacete, porque elas vão ter mais renda disponível é Exato. qualidade de vida, né? E aí a pessoa vai poder passar mais tempo estudando na faculdade, fazendo pesquisa para melhorar a Exato. sociedade como um todo. Ou então a pessoa vai se lançar às artes, a gente vai ter um grande florescimento artístico da humanidade com renda básica universal. As pessoas vão ter mais tempo e dinheiro para cuidar da comunidade, vai poder ajudar a pessoa na comunidade dela que precisa de uma ajuda. Os filhos vão ter mais atenção dos pais, porque agora não vai precisar gastando o tempo dele na labuta, fazendo um trabalho horrível. E a gente vê que na prática o que acontece é que as pessoas ficam mais tempo de boa, relaxando. Tipo, isso, cara, a gente tava falando sobre isso na escala, lá no debate lá da escala de 44 horas, né? É que, tipo, cara, meio que se você não quiser fazer mais, as coisas só não vão acontecer mais pra você também. Tipo, muitas vezes, e isso é uma realidade triste da coisa, tá? Isso é uma coisa que eu vou falar com um tom de penoso, soturno. Que, cara, tem muita gente pobre que não quer deixar de ser pobre, entendeu? Infelizmente, total. Exato. E aí vale uma diferença também, que esse estudo foi feito nos Estados Unidos, né? Que o grau de abundância é muito maior. Então, e o grau de oportunidade é maior do que o do Brasil e tal. Mas o que aparenta é, lá nos Estados Unidos, basicamente, você só é pobre meio que se você quiser, entendeu? Que tipo, você, cara... Tem muita oportunidade. Você tem muita oportunidade, você só não quer trabalhar, te dão mais dinheiro, você não investe o tempo pra tentar melhorar de vida, você investe tempo pra ficar relaxado. O Brasil, eu diria que não tem estudo sobre isso, mas seria mais difícil argumentar o caso, porque o Brasil é uma sociedade muito mais desigual, tem muito mais oportunidade e tal. Então talvez se rodasse um estudo parecido no Brasil, teria mais gente realmente se esforçando para melhorar de vida, sabe? É possível, mas eu acho que, cara, isso pra mim revela o que realmente diferencia sucesso de fracasso, né? O que faz um dinheiro ser bem gasto ou mal é a educação, entendeu? Não, então, mas a parada não é nem educação, né, cara? Mas dando um é quase senso- que o espírito da pessoa, entendeu? Mas eu digo educação no sentido não de título, né? Mas é tipo, ter bons valores mesmo, ter... Não, mas às vezes, talvez os bons valores não sejam nenhuma parada particularmente educável, assim, né? Talvez só seja o caso do cara, algumas pessoas, meu irmão, tem, algumas pessoas só não tem, sabe? Mas eu tô tentando falar, tipo, teu pai te ensinou a poupar dinheiro, sim ou não? Sim. Já é uma parada atraente pra eu te dar $1.000 todo mês, entendeu? O teu pai te ensinou que... Pai, mãe, né? Mas o ponto é, tem estudo que mostra que, cara, às vezes você tem irmãos, que aí um irmão é um cara que tem um espírito mais nobre, assim, Total. e um irmão é o cara que quer relaxar, sabe? E não tem educação que vai mudar, sabe? E Talvez as pessoas só tenham níveis diferentes de ambição, de É. desejo pra crescer e construir alguma coisa, e tem galera que só quer ficar de boa. O cara, tipo, eu concordo com você nisso também, né? Não é, tipo, não seria ler a casa do cara, o ambiente que ele aprendeu e aí extrair disso, né? Mas é que, tipo, meio que o mercado já faz isso, né? Tipo, se você quiser, você ganha $1.000 a mais por mês já nos Estados Unidos. Só que você trabalha mais também, entendeu? Sim. E meio que se você selecionar randomicamente lá as pessoas que estão na pobreza, muitas delas vão pegar esses $1.000 e vão subtrair da renda que elas extrairiam do trabalho e só vão relaxar mais. E o New York Times também noticiou esse estudo um tempo atrás. E ele estava tentando vender com uma parada positiva. Como se as pessoas puderam ter mais cuidados com dentição, comer melhor. Era uma coisa muito etérea, né? Estatisticamente até nem dá para observar isso, na verdade. Sim. É tudo muito marginal, tipo 5%, 4%, 3%. E aí me faz pensar que, é óbvio, algum grau de welfare deve existir, né, dentro da sociedade, mas o governo pega e gasta o dinheiro diretamente, entendeu? Não precisa de, o consumidor vai alocar de forma mais eficiente esse recurso que o governo. Na verdade, não, entendeu? Meio que Sim, se o consumidor for um cara com péssimos valores, sem ambição, ele vai conseguir ser mais ineficiente do que o governo. Exato, talvez se você desse mais dinheiro ainda para as pessoas, elas iam só parar de trabalhar totalmente e iam ficar em casa, trancados, jogando videogame o dia inteiro. É isso que a gente quer como sociedade, sabe? Tipo, se o mundo entrar na pós... como é que se fala? Pós-escassidade? Pós-escassez. Pós-escassez, que era meio que o sonho comunista. Cara, talvez só tenha muita gente que só
vai virar um cara que fica o dia inteiro jogando videogame. E meio que não é isso que o governo tem que querer para ambicionar pro próprio povo, sabe? O governo ele tem que tentar fazer com que as pessoas fiquem melhores, assim. Isso entra meio que numa discussão espiritual, né? Tipo, qual é o objetivo da vida da pessoa? É só não ter sofrimento? Sabe? Evitar todo tipo de sofrimento. Então, tanto o sofrimento de passar fome, que é um sofrimento bem grave, quanto um sofrimento mais leve, que é tipo ter que ir trabalhar, sabe? E aí, esse é o único objetivo da vida, e você dá dinheiro pra pessoa para que ela não faça isso, e aí você deixa ela escolher qualquer coisa, aí, mesmo ela escolhendo as coisas mais altas ou as coisas mais baixas, tá igual, sabe? Isso me parece errado, sabe? Parece que o ideal é... Claro que você tem que minimizar os sofrimentos mais graves, então você não quer que nenhuma criança seja subnutrida, você não quer que nenhuma pessoa passe fome, tenha incerteza alimentar, mas talvez, cara, a pessoa tem que passar um tempo da vida dela trabalhando. O ideal é que ela tenha um trabalho que tenha algum significado maior, né? Então, sei lá, talvez você ser um peão numa fábrica não seja a melhor coisa do mundo. Mas a pessoa só não trabalhar também não é o ideal, sabe? Não, óbvio que não. E, tipo, é meio que você levantou isso, que essa era a fantasia marxista bem na concepção da coisa, era que, tipo, a automação vai continuar se desenvolvendo e, eventualmente, o ser humano vai estar destacado do processo produtivo, né? Se a gente destruir a burguesia, né? Seria a ideia, assim. Então as paradas só vão ser produzidas com o mínimo de trabalho possível e a gente vai ter mais tempo para ficar com a família, se dedicar às artes. Exato, exato. E até o nível final, né, da total automação, e aí o homem tá livre finalmente. Ele pode dedicar puramente à arte e às coisas bonitas Enfim. Essa era a fantasia na virada ali do 19 pro 20, né? Tipo, pré-revolução russa, assim. Meio que a Revolução Russa mostrou a realidade da coisa. Mas enfim. Isso está voltando agora com a parada da IA e da automação, né? Tanto que foi feito por um instituto de IA, né? Exatamente. Exatamente isso. Então, e também isso tem circulado meio que nesses fóruns de futurismo, assim, né? O 2030, Davos, etc. As pessoas têm começado a conversar sobre isso como se fosse meio que um estágio natural de desenvolvimento. Ela está sendo experimentada, né? Eu sinto que as pessoas não deveriam tomar também... já virar a chave conspiracionista maluca de... Absolutamente não. Não, as pessoas estão vendo o que acontece, sabe? E meio que é bom que as pessoas estejam experimentando, mas que a gente consegue enxergar verdades que não estavam lá antes, sabe? Meio que, não funciona, ficou bem claro. Por mais que o site esteja bonito, esteja tudo bem formatado, legal... o título seja Dinheiro aumenta a possibilidade, tipo... Cara, a conclusão não foi Exato, essa. Aumenta a possibilidade de quê? De gastar 50 centavos a mais em dentista por mês? Exato. Entendeu? Exato. Tipo, meio que dane-se, entendeu? Então, eu acho que individualmente... E meio que também, cara, eu acho que uma coisa que a sociedade meio que desaprendeu, né? Que eram os institutos de caridade solidários, né? Então, meio que antes, assim, no mundo, você tinha instituições onde você podia, né? Principalmente baseado na igreja... Você podia fazer o bem de forma indireta, né? Você podia fazer a transferência de renda ali de forma consensual e geralmente já estava direcionada, né? Então tem lá as Santas Casas de Misericórdia, onde os ricos lá financiavam o cuidado médico para pessoas mais pobres. E, cara, se você parar para pensar bem, isso funciona muito bem. Se a gente voltasse só para isso, entendeu? Se como sociedade a gente voltasse a reconhecer que isso é nobre, é bom, é positivo, funcionaria muito melhor do que o governo só randomicamente ficar distribuindo $1.000, entendeu? Sim. Isso é uma forma mais eficiente de você reforçar cuidado com a saúde e distribuir renda do que uma máquina que... tinha uma contrapartida, né? Para você receber o dinheiro da igreja, meio que você tinha, em geral, você não podia ser um indigente lá recebendo aquela coisa, você tinha que contribuir de volta de alguma forma, né? Mas para mim a grande discussão é essa. E a relevância de falar isso justamente na semana da escala 4x3 cara, às vezes você dá mais tempo, dá mais dinheiro para as pessoas, você meio que... O único benefício que você tem é que a pessoa trabalha menos. Só que, será que vale a pena, então, sabe, isso? Tipo, talvez todo o paradigma da forma que a sociedade pensa nisso está errado. As pessoas não tinham que pensar em como trabalhar menos para ter mais tempo de lazer e tempo de relaxar. As pessoas tinham que pensar em, cara, como eu consigo fazer com que o trabalho em si seja uma coisa edificante, sabe? Para que todas as pessoas, mesmo as mais pobres, as pessoas que têm menos capacidade, etc., consigam ter algum trabalho que seja edificante e não nesse tesão hedonista de só, tipo, caraca, gastar dinheiro com lazer e não fazer nada, entendeu? É muito ruim tratar de cidadania em termos, eu acho, puramente numéricos. Mas isso não deixa de ser também uma lei de ferro da realidade, né?
todo cidadão é um númerozinho para o governo. É um númerozinho positivo ou um númerozinho negativo. Se você é novo, você tem o potencial, pelo menos, de ser um númerozinho positivo. Sim. Né? E meio que a sociedade, meio que a prosperidade na sociedade é uma soma resultante, assim, de positivos e negativos. Recém-nascidos são negativos, eles exigem cuidado, tempo de trabalho, assistência médica, né, periódica, etc. Eles atrapalham a produtividade de seus pais. Eles são um big menos, entendeu? Mas eles são a única forma da gente ter mais positivos no futuro, entendeu? E meio que se você é jovem, cara, e você tá pensando em somar o mínimo possível, ou pra você... sugar o máximo possível. Exato, né? você sugar o máximo possível, meio que nós jovens, né, somos o grande plus, entendeu? É. Meio que a sociedade é tão boa quanto quanto os jovens estão dispostos a contribuir, sabe? Porque os idosos também são um grande negativo, pessoas de meia idade são um positivo menor, geralmente. O grosso mesmo do ímpeto, assim, da força da sociedade está baseado nos seus jovens. Por isso que a questão demográfica é tão importante e a gente vai falar sobre isso dessa vez. Mas é meio que, cara, é um espírito, assim, um mal-estar na sociedade de forma geral, de que as pessoas estão... É um tesão muito grande de se libertar do trabalho, entendeu? Meio que as pessoas não têm o menor interesse em deixar legado, frutos, construir algo, ou então estar nas cabeças, entendeu? Sim. Porque também a distribuição dos sinais de positivo, ela é desigual pra cacete, entendeu? Então, meio que tem algumas poucas pessoas que contribuem com um plus imenso, assim, para a sociedade, permitem que ela funcione, e meio que é um esquema de pirâmide, né? Os positivos menores são os positivos maiores. É uma distribuição do Pareto. Exato. Então, cara, eu sinto que é um realinhar de expectativas, assim. É relembrar algumas coisas bem básicas para os jovens para esse tipo de discurso sumir, sabe? Sim, cara, cara. fetichizar o fim do trabalho? Não, quer dizer, não, cara, tipo, construir uma parada grande. Sim, Exato, você tem que ter um entendeu? trabalho engrandecedor. Exato. Então, enfim, eu acho que para resumir aqui também, para não se alongar demais, eu diria pro mano que perguntou, o que você acha da renda básica universal? Cara, ela meio que não funciona, né? É. Então, se eu tivesse que dar minha opinião pessoal, eu obviamente acho que o Estado ele tem que garantir que nenhuma criança vai passar fome, esse tipo de coisa, mas talvez todo o paradigma da forma de pensar que tipo, a gente tem que tornar a vida das pessoas mais fácil só esteja errado, sabe? Você tem que tornar a vida das pessoas mais grandiosa, entendeu? E isso vai demandar que elas mesmas trabalhem, sabe? E é engraçado, né? Porque a relação do homem com o trabalho, cara, ela é o primeiro livro da Bíblia, né? Ela já tá exposta, tudo que você precisa saber, basicamente, cara. É tipo, você só vai se alimentar com o suor que escorre da sua testa, entendeu? E meio que é isso. Meio você, cara, é isso, cara. O Adão comeu a maçã, agora você vai trabalhar até morrer. E essa é a vida, essa é a lei de ferro da vida. Vai todo mundo fazer isso. Não adianta você ficar sonhando com, mas se der $1.000 para cada um, aí se automatizar. Não. Só trabalha o melhor que você puder e constrói uma parada edificante, né? Exato. Esse foi o nosso Classic Show de hoje, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Segue a gente no Twitter, o meu arroba é pessoa_a99. Meu é @Novos Clássicos, roubei o arroba do Pessoa. Segue a gente no Instagram, Novos Clássicos, _UFC. Se você não conhece o canal Novos Clássicos, a gente faz os vídeos educacionais menos de notícias e a gente tá bombando muito conteúdo de qualidade lá. Muitíssimo obrigado. Valeu. Abraço.